Hello, Ardo! Domo, meu querido e minha querida Kohai! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo daquele mangá delícia, aquele mangá maravilhoso, aquele mangá subarashi gostosinho, onde eu fico alegre, triste, entro em lágrimas, em ódio, fico satisfeito, fico apaixonado a cada capítulo. É aquele mangá que gera várias emoções para mim aqui, Haru-senpai. É aquele mangá que eu duvido que você não fique empolgado e arrepiado só de ouvir o título. Vamos falar hoje sobre Domestic Nakanojo e seus capítulos mais recentes. Eu acredito que tenho que falar sobre o capítulo de número 246, 247 e acredito que 248, que foi o mais recente. Para todo caso, vocês já sabem, vou falar como foi, o que eu achei, o que eu gostei dos capítulos. Acredito que o vídeo em questão eu vou dividir em 3 partes, sendo bem honesto. Por conta de que esses 3 capítulos, eles foram realmente relevantes e importantes para a obra. Seja para gerar insatisfação como satisfação. Eles foram capítulos para gerar revolta ou paixão. Foram capítulos muito importantes na minha opinião e você vai notar isso, não é à toa que eu vou dividir normalmente em 3 partes, pelo menos nesse vídeo, onde a primeira parte eu vou dedicar para a minha querida rainha de Domestic Nakanojo, a Tachibana Hina-sama, a primeira parte do vídeo. A segunda eu foco nos companheiros, no Natsu, você vai entender, digamos, o que eu estou querendo dizer quando for nessa parte do vídeo. E a terceira parte a gente vai falar da nossa Amada Rui, que foi o capítulo mais revoltante, o capítulo de lágrimas, que a gente realmente viu o abalo dela e a gente torce para que ela consiga superar tudo isso com sua própria força, mas vamos ver como é que a história vai seguir esse rumo. Para todo caso, você vai notar bastante isso, mas eu acredito que a Rui é algo muito triste mesmo, revoltante já adiantando isso, é algo infelizmente que acontece e é algo que gera, digamos que uma certa raiva de nós que gostamos da wife em questão. Mas para todo caso, falando sobre os capítulos, eles ao todo assim, dizendo bem rapidamente, eu acho que a Kei Sensei foi muito incrível e tensai, por conta do que? Se você for reparar, a maneira como ela utilizou e não quis criar a volta do casal foi muito relevante e importante. Gerou minha insatisfação, gerou minha raiva, só que gerou também pontos positivos. Por conta do que? Eu não gostei da forma como foi resolvida a questão ali do Natsu e da Hina, digamos que no capítulo 246, 247. Mas eu gostei por conta de que ela não fez a volta desse casal, porque se ela fizesse a volta deles, provavelmente a gente saberia que no final seria Natsu e Rui. E assim, por mais que ela adie, seja para alguns capítulos, ela ainda mostra que o capítulo, ou melhor dizendo, que o casal definitivo da obra ainda não foi resolvido, não foi escolhido por ela. Pode ser que ela já saiba, mas para gerar mistério para os fãs, ela ainda não fez qual será o casal. Porque se ela faz um casal agora, nesse momento da obra, a gente já saberia qual seria o casal final da obra, provavelmente. Então foi muito incrível, ela não quis fazer uma volta de casal, ela deu, digamos que uma, como eu posso dizer, esquivada. Foi uma esquivada meio insatisfeita, você vai perceber quando eu falar isso, mas foi muito inteligente porque pelo menos não teve volta de casal e pelo menos a gente não sabe qual vai ser o casal final da obra. A gente só tem nossas conclusões, mas a gente não sabe porque ela ainda não nos falou, ela não mostrou, ela não colocou ainda no mangá, ou ela colocou de forma indireta. Bom, daqui a pouco a gente fala até sobre isso. Mas então foi muito inteligente, acredito que já dei rapidamente meio que um resumo aqui sobre o que eu achei, sobre algumas partes importantes. Então vamos falar agora de Domestic Nakanojo e seus capítulos mais recentes, mais conhecido como As Lágrimas de Rui Cortam Nosso Coração, mas o Sorriso de Hina reconstrói nosso coração. Então vamos começar a falar sobre minha querida rainha, vamos falar sobre a Hina-sama, por conta de que vocês sabem que eu sou bem honesto e sincero com vocês. Eu falo o que eu achei. Eu não quero saber. Se eu acho que a Rui foi errada, eu critico ela como eu elogio. E assim eu vou fazer com a Hina. Por conta dela ser minha waifu, ser uma personagem que eu torço, quero que ela seja feliz, eu devo criticar ela, porque eu estaria sendo errado com as outras waifus. Então vamos falar sobre a Hina. Por conta que você deve estar pensando, por que, Haru, você vai criticar a Hina? Isso mesmo que você já deve estar desconfiado, como eu falei no começo do vídeo. Final do capítulo de número 246, qual foi a pergunta do nosso querido Natsu, ou foi o começo? Bom, para todo caso, ele pergunta, o que você sente por mim, o que você ainda acha de mim, Hina? E acontece que ela finge que não ouviu. Como é que você finge que você não escuta uma pergunta dessa, quando vocês dois estão, digamos que no final da noite, vocês estão quase brincando num parque, vocês estão só andando, estão voltando de um restaurante, como é que você não escuta a droga de uma pergunta bem clara dessa? Acontece que vocês podem estar achando, ah, Haru, mas foi como mostrado na história, a bebida fez com que talvez se eles não tivessem escutado, isso aí só foi pra engolir a seco, isso não tem justificativa, porque a própria autora sabe que não tem como ela ter dado uma desculpa esfarrapada pra passar essa situação, por conta de que não tem como, a Hina ia ter que responder a questão do Natsu, e essa esquivada, tipo, fingiu que não ouviu, foi perfeita. Então quando você tiver problemas com a sua crush, com o seu crush, já saiba,
que você tá falando? Eu não ouvi, que vai que ele perde a coragem e não pergunta. É uma boa dica, hein? Mas, pra todo caso, eu acredito que foi muito importante e isso gera um pouco revolta, por conta de que eu queria ver meio que, talvez um desfecho. Eu esperava. Eu realmente prefiro, se você perguntar a minha opinião, quem você quer que seja o casal final? Obviamente, eu vou falar Natsu e Hina, porque eu quero ver a felicidade da Hina. E se ela quer ficar com o Natsu, que ela fique com o Natsu. Mas, obviamente, eu queria ver o desfecho já nesse capítulo e não ser uma forma, digamos que, de desculpa esfarrapada, digamos que ela se esquivando desse jeito, dessa maneira. Porque não tem como, tipo, o cara pergunta na hora, tipo, quase na tua cara. E daí você, tipo, finge que não ouviu, gera uma certa revolta e eu fico insatisfeito, eu fico revoltado com a forma como foi administrado. Por conta de que eu entendo o lado da Hina, por conta de que foi mostrado, ela realmente sentiu medo, como ela falou para o Kobayashi. Ela não saberia o que responder, porque caso ela falasse para ele que ela ainda só o considera e ama ele como um irmão mais novo, e ele desse um suspiro de alívio, ela nunca imaginaria o que ela poderia fazer daqui pra frente. O medo foi tão grande que ela teve que planejar alguma coisa, ela teve que pensar e a única solução foi fingir que não ouviu a pergunta para que esse assunto fosse cortado. Então acontece que foi a única maneira que ela pensou, porque o medo muitas vezes toma o controle da nossa situação e às vezes a gente faz algo que a gente não pensava, a gente toma outra escolha. Então foi muito legal, foi muito interessante, porque mostra realmente, ela queria até falar, só que o medo não deixou ela. Então acontece que tem aquele lado, tipo, que eu pensei, caraca, você pega a droga de um avião, você vai pra América, pro outro lado do oceano, pra falar com a tua irmã, que agora você vai tentar conquistar o Natsu de volta, e depois você me vem com isso, com esse medo. Mas, tipo, eu entendo o lado dela, porque, tipo, ela tá na frente da pessoa que ela ama, que ela gosta. Então, dependendo da resposta, isso poderia mudar muito a visão deles, digamos que a relação daqui pra frente. Então, na minha opinião, foi muito importante a maneira como ela agiu. Eu não culpo até a Hina, porque a autora fez de um jeito que ficou interessante, mas eu critico a forma como foi administrada, digamos que para sair dessa situação, por conta de que não havia uma solução e ela teve que fingir que não ouviu. Então essa parte eu até fiquei meio triste e revoltado, talvez decepcionado, mas digamos que sobre a parte da Hina, digamos a insegurança dela de não querer falar sobre isso eu não critico, porque realmente isso pode acontecer muitas vezes. Afinal, você ainda não tá preparado para ouvir tal resposta da pessoa que você ama, ou você não tá preparado para falar o que você sente. Então, pra todo caso, foi muito legal isso. Pra todo caso, foi como ela falou, porque ela realmente queria, tipo, falar que ela ama o Natsu, tipo, e daí ele falar porque você não me contou antes, e beijar ele, tipo, os dois vão pro apartamento e fazem aquilo, mas acontece que isso seria o sonho dela, né? Não seria provavelmente o que ela pensa, porque ela viu o olhar dele, tipo, o olhar de uma pessoa que estava esperando uma resposta, mas também gerava uma insegurança. Então, pelo olhar dele, se ela falasse que só considera ele o irmão, ela sabe que provavelmente a resposta que iria ouvir dele seria uma resposta muito ruim, muito problemática. Então ela preferiu fingir que não ouviu, pois assim ela vai administrando as coisas conforme o tempo vai passando. Mas sem dúvidas, eu gostei bastante, meus queridos Kohais, da maneira daquele sorriso, aquela cena que a gente quer proteger, que o próprio Kobayashi-san falou, se eu pudesse, eu fazeria você ser feliz com uma magia mágica, com uma varinha mágica de garotas mágicas. Por conta de que fazia tempo que o Natsu não a chamava de Hina, e diferente de Hina, né, que é tipo, minha querida irmã mais velha, é tipo só Hina, ou seja, ele estava falando com ela e estava esperando a resposta de uma garota, digamos que de uma relação de paixão, não da relação, digamos que de Kyodai. Então foi bem interessante isso, porque foi como ela falou, ainda pensa nela, digamos que como uma garota, ele ainda talvez tenha alguns sentimentos por ela, e acontece que ela fala que tudo isso parece estar se encaixando para o final. Então aquela cena de que ela faz esse sorriso e fala isso, foi sem dúvidas, meus queridos Kohais, perfeita, e foi uma das melhores cenas de Doméstico Nakanojo, principalmente para quem ama a Hina como eu amo. Para todo caso, acredito que eu falei o que eu queria falar da Hina, foi muito importante essa parte. Eu acho que a questão de trabalhar o medo de uma relação, digamos, de esperar ou de ter que falar uma resposta, e ainda mais diante da pessoa que você gosta, é muito complicado. Então eu acredito que a autora, ela meio que acertou em algumas partes, como ela resolveu isso, mas promete ainda Hina e Natsu. Mas agora vamos falar sobre, acredito que Natsu e seus companheiros, como o Kiriya Sensei. Antes de eu falar dos companheiros, do foco do Natsu lá naquela performer dele, eu acredito que eu devo falar ainda mais sobre a Hina, por conta que eu esqueci de algo muito importante, que é algo até interessante que eu quero destacar, porque é algo que eu já vejo faz tempo nisso. Acontece que, como o Kobayashi-san falou, que foi o que eu falei, que se ele pudesse, ele fazeria uma magia e fazeria a Hina ser feliz. E ela nesse momento diz, então você deveria fazer o Natsu voltar a escrever antes com essa magia. E acontece que ele fala, vocês são irmãos mesmos? Só que dessa cena eu percebo algo, a Hina prioriza muito o Natsu, é muita prioridade, tipo, ela coloca a felicidade dele na frente da dela. Isso é algo que a gente já vem falando, eu já venho conversando, já venho ressaltando com vocês faz tempo, que a Hina sempre, tipo, olha, ela, tipo, faz de tudo para que o Natsu tenha sucesso no que ele quer fazer, digamos que como escritor,
escritor, não é à toa que ela, digamos, saiu, se mudou, cortou o coração dele, mas para que ele pudesse, digamos, ter um futuro. Então, acontece que isso é muito diferente, por exemplo, da Arui. A Arui, ela já prioriza um pouco da vida dela. Foi como eu falei no vídeo anterior. Então, eu não julgo nenhuma das duas. Ambas não estão erradas, tanto a Hina como a Arui. Só que é algo preocupante o que a Hina está fazendo. Ela está priorizando demais o Natsu e a felicidade dele. Isso já é típico da personalidade dessa waifu. E eu gosto muito disso. Só que também eu devo reconhecer que ela deve focar mais na vida dela. E ela está começando, talvez, a fazer isso, porque ela realmente não quer desistir do Natsu. Então, de certa maneira, ela está priorizando sua própria felicidade. Mas, ao mesmo tempo, ela ainda foca muito no Natsu. Diferente já da Arui, que prioriza a si mesma. E é isso que eu acredito que a Hina deveria ter um pouco. É isso mudasse um pouco a personalidade dela. Mas isso eu digo como fã, como eu quero ver, digamos, que a waifu seja feliz, independente se ela tiver com o Natsu ou não. Eu quero que ela seja muito mais feliz, por exemplo, do que qualquer waifu que ficar com o protagonista. Então, eu acredito que essa parte tem que ser muito bem trabalhada, porque eu acho que a Hina, ela prioriza ainda demais o Natsu. É algo que eu já venho percebendo, é algo que já é típico da personagem em questão, e é algo que a gente ainda vai conversar bastante. Mas para todo caso... Mas agora, tendo concluído nossa querida waifu, nossa querida Hina-sama, eu acho que falei o que eu queria sobre ela nesses capítulos mais recentes. Vamos esperar a volta dela para conversar a mais sobre o que está acontecendo em torno da nossa querida waifu. Para todo caso, vamos falar agora da performance de Natsu. Finalmente ele está se apresentando numa peça para milhares de pessoas, de certa maneira. Afinal, vemos que quem vê a apresentação dele está acompanhando os antigos. Está o próprio Arexo, a própria Momo, acredito que a nossa querida Mio, se eu não me enganei com o nome dela. A gente vê Kiria Sensei, a gente vê Tatsuya-san. Então, sério, foram pessoas importantes ao longo da obra, digamos que da primeira parte de Doméstico Nakanojo, que foi o foco, digamos, ainda do Natsu no colegial. São personagens que volta e meia tentam voltar, e isso me dá uma alegria por conta do quê? Se você lembra dos vídeos anteriores, o que eu falei que seria bom para a obra? A entrada, a volta de personagens antigos, principalmente o Kiria Sensei, seria muito importante nessa fase em que o Natsu está, digamos que crescendo, amadurecendo, está tendo que superar suas dificuldades. Então eu acho que foi muito importante a entrada deles, era um desejo meu, era algo que eu já estava pedindo faz tempo, e a Kei Sensei ouviu, não é mesmo? Para todo caso, eu fiquei muito feliz, porque sério, sem dúvida, eu tava muito empolgado, vocês se lembram, é só você ver os vídeos anteriores. Falando da apresentação, tipo, o Natsu foi muito bom, como a própria Mio disse, ele consegue roubar os holofotes, mesmo não sendo o protagonista, porque ele era, de certa maneira, o vilão, né? O Mao-sama. Então, acontece que, tipo, ele ainda teve o brilho da plateia, então foi algo de destaque muito interessante. Acredito que outra parte que eu devo destacar é a nossa querida Serizawa, de uma personagem querida, uma possível terceira rota, uma querida waifu. Ela foi jogada por uma personagem secundária, tipo, falou, Fuji-san, teus amigos estão lá. Tipo, foi muito triste ver a Serizawa. Coloca um personagem secundário falando isso, mas não corta o coração colocando a Serizawa, embora a mangaka pode ter colocado a Serizawa pra dar foco pra ela, olha aí, perceba os detalhes. Mas, pra todo caso, a Serizawa é uma personagem, é uma waifu que eu considero, eu guardo ela muito especial no meu Kokoro. Obviamente, eu não vou mentir, no vídeo que eu fiz, quando o Natsu meio que recusa os sentimentos dela, eu fui honesto, para o futuro da obra, digamos que para a temática da obra, era ideal que continuasse focada no triângulo amoroso, mas eu também admito que eu queria muito o chip Serizawa e Natsu, então que fique bem claro isso. Mas, para todo caso, nossa querida Serizawa ainda teve um foco e espero ainda que ela volte algum dia. Hashtag volta Serizawa, Doméstico Nakanojo precisa de você. Então, vamos agora falar sobre, como eu posso dizer, sobre o Kiria Sensei e a conversa que ele teve com o Natsu. Por conta de que agora devemos falar do nosso querido Kiria Sensei. Como eu já falei um pouco dos comentários lá que a Mio fez, digamos que a Momo ficou chocada lá quando o Arexo já sabia do término do Natsu e da Arui e já falou, seu aliado desgraçado, coisa nenhuma, você é um traidor, como é que você não me falou isso, seu desgraçado? Eu considerava você amigo do peito, depois dessa não te considero mais nada, Arexo. Nem queira falar mais comigo sobre essa relação aí dos dois. Tipo, foi basicamente isso, só faltou a Momo pegar uma faca e coitado do Arexo. Mas pra todo caso, antes de eu falar sobre ele, porque ele foi muito importante, é uma parte que eu tô empolgado, vamos falar sobre o Kiria Sensei, que eu não paro de falar dele. Então, acontece que eu fiquei realmente feliz com a entrada desse personagem, por conta que é um personagem que, de certa maneira, na adaptação no anime, ele teve até um foco legal, embora a gente saiba como é que foi a adaptação no anime, sejamos sinceras, mas é um personagem muito querido, principalmente para nós, público do mangá. Então, eu fiquei feliz porque ele pergunta pro Natsu como é que ele tá indo, ele tá escrevendo ou não, e ele vê que o roteiro não foi o Natsu que
que fez da peça. Então ele só diz que ele espera ansioso para a volta do Natsu, porque como leitor ele quer a volta, ele gosta das obras do Natsu. E isso, sem dúvidas, foi muito importante, por conta do que? Eu quero que você lembre de algo. O Natsu, ele é um grande fã das obras do Kira Sensei. É o autor favorito dele. Então, basicamente, tipo, ouvir isso do teu autor favorito ia fazer... Porque pense comigo, meu querido Kohai. Você tem uma pessoa que você admira demais. Essa pessoa diz que admira o que você faz. Imagine o ego, o incentivo, o psicológico, a mentalidade dessa pessoa como ia ficar. Digamos que esse é um ótimo estímulo. Então o Natsu ter ouvido isso foi a melhor coisa possível, na minha opinião. Para todo caso, a gente vê daí que a Mio lá já pergunta o que aconteceu com o Natsu, e ele escrevendo, como assim? E daí o Kira Sensei já desconversa, ou seja, os amigos ainda não sabem, e quando eles saberem, provavelmente eles vão bater no Natsu por ele não ter contado, porque isso nem o Arexo sabe. Mas para todo caso, o Kira Sensei desconversou, e agora para concluir essa parte dos companheiros do Natsu, vamos falar sobre o Tougen Sensei, porque o Tougen Sensei também recebeu o convite para a peça, mas ele não foi. Isso ia ser entre o Natsu conversarem. Ah, ele deve estar focado lá no rol novo dele, né? No Shosetsu novo, por isso que ele nem quer ser incomodado. Mas acontece que lembremos dos capítulos bem anteriores. Acontece que o Tougen Sensei já estava mal de saúde, ele já estava, digamos que desmaiando, ele já estava caindo, tropeçando e estava mentindo. Ou seja, o cara pode estar morto simplesmente e ninguém sabe. O cara pode estar fora de casa já morto e ninguém sabe também, pra você ter ideia. Então, acontece que o Tougen Sensei é algo que eu falei no vídeo anterior, ele vai ser o foco, vai ser desenvolvimento. Eu até quero que ele seja talvez um estímulo para a volta do Natsu a escrever, talvez uma perda importante, algo relacionado a isso, um drama bem bacana, focado nos dois, ficaria legal. Então, é esperar para ver como é que vai ser isso. Mas, mais uma vez, eles focam nisso e provavelmente logo logo vai ser o foco a relação de Natsu e Tougen Sensei novamente. Mas acredito que tivemos lá os senpais do Natsu vendo a peça, elogiando a apresentação dele, foi algo muito bacana isso. Mas agora vamos concluir falando de Arexo e Natsu, porque isso já tem relação com a nossa amada Rui. Mas agora vamos falar do nosso querido Arexo, porque sem dúvidas é um personagem que tem o meu carinho, é um personagem que já foi personagem principal, foi meio que talvez um possível rival para o Natsu, né? Infelizmente ele não conseguiu ficar com a Rui, então acontece que hoje em dia ele está, digamos que vivendo a vida dele, está fazendo as coisas dele, e acontece que em relações amorosas as coisas ainda não estão bem trabalhadas para o nosso querido Arexo. Por conta do quê? O Arexo, pelo que foi mostrado já há vários capítulos, mas os capítulos mais recentes demonstraram algo que eu vou gostar se acontecer, ele terá um arco secundário focado nele, e isso gera minha alegria, embora provavelmente você não goste porque você só quer saber de Rui ou outros assuntos relacionados à obra. Mas para todo caso, eu acho que focar no Arexo, que é um personagem que foi importante, é muito legal, ele merece ser feliz, é um personagem que eu ainda quero ver na obra, digamos que um momento dedicado para ele, um momento que não seja, digamos, tão importante, tipo, não seria um momento ideal focar no arco agora, focado no Arexo. É bom como a Kei Sensei mostrou que ele ainda tem uma relação amorosa, ele ainda tem que resolver isso, só que ainda não está bem resolvida essa questão. Então se tiver um arco, digamos assim, focado nele, um arco secundário, vai ser bacana, mas tem que ser em um momento que a obra não esteja, digamos, num momento tão crucial como agora, que é a volta da Hina, e agora que a gente vai ver o que irá acontecer com a Rui. Tem que ser em um momento que a obra estiver meio calma, na minha opinião. Por conta que o Arexo, a gente viu que por conta da bebida, ele nunca consegue se manter, como eu posso dizer, consciente, muito assim, se é que você me entende, ele não tem um controle, digamos, ele não é forte com bebida alcoólica. Acontece que vemos que isso acabou estragando uma relação que ele teve com uma garota na América, e essa garota, Ariri, que já foi apresentada no capítulo 100 e pouco, 120, 170, acontece que ela volta a ser o foco agora quando o Arexo está falando com o Natsu, por conta que ele fala que as coisas não estão ainda resolvidas com ela, ele não sabe ter a coragem apropriada, por conta que essa garota foi até o Nippon, ela tentou achar ele, e acontece que ele viu ela no aeroporto, ou ao menos uma garota muito parecida, e acontece que, tipo, ele tentou falar com ela, mas não deu. Daí o pai do Arexo falou que quando ele for pra América, que ele tente falar com ela, porque ela mesma já quis dar um recado que, tipo, ela quer se desculpar, ela quer falar com o Arexo, por conta de que as coisas terminaram daquele jeito, e ele disse que não pode mais se encostar, segurar na bebida, por conta também que pode ter sido um erro dela, ela poderia ter falado, administrado de um jeito que ele conseguiria superar essa situação junto dela. Então ocorreu que o Arexo tá com essa situação amorosa, digamos, aberto, porque ele gosta da garota ainda, a gente percebe isso, só que ele não sabe como falar, porque foi uma situação tensa. Vemos que surge a cena engraçada dele falando com o Natsu, Mukouni e Kanakia, que eu acho que foi certo a pronúncia, peço desculpa, mas eu quis dizer que é tipo, vamos juntos, não quer ir lá comigo, Natchan? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Então foi muito engraçado, porque daí o Natsu já
responde, não tem como a gente ir até essa distância, é muito longe. Foi muito engraçado isso, porque o Natsu tá tentando apoiar ele do jeito que ele pode, só que o Natsu não vai pra América, é muito longe. Mas também seria legal, imagine o Natsu na América reencontrando a Arui, pensa aí, você não ia gostar? Pra todo caso, sendo mais sincero agora, mais sério, eu acho que é muito legal, se tiver um arco secundário, eu vou gostar, depende de como vai ser apresentado isso. Eu não sei se a Kei Sensei vai realmente apresentar isso, ou se ela só vai mostrar meio que na forma de flashback, tipo do Arexo falando com o Natsu, como ele resolveu essa situação, mas independente, eu quero ver esse desfecho e quero ver o Arexo sendo feliz com a Ariri, porque ela é uma das waifus que eu já considero mal apareceu, mas em aparência ela é uma beldade, posso dizer que rivaliza com a Arui e ela tem umas semelhanças com a Serizawa, e acontece que ela pode ter uma personalidade boa, afinal ela reconhece seu erro e ela quer falar, ela quer, digamos que, ter uma conversa bem sincera com o Arexo, ou seja, ela ainda nutre sentimentos pelo nosso garoto da América, nosso querido meio americadinho, meio nihonjin, mas pra todo caso, foi muito bom, acredito que falei o que eu queria falar do Arexo nesse momento atual, espero que ele volte a ter um foco logo na obra, e quando ele tiver, a gente vai conversar. Mas então, agora devemos falar do momento de Natsu e Arexo, que já vai para Arui, por conta do quê? O Arexo perdeu o trem, né, como foi mostrado, porque após a apresentação, o Natsu foi com a Momo, com a Mio, com ele jantar. E acontece que eles conversaram bastante, daí o Arexo falou, caraca, eu perdi o trem. E ele fala, minha casa é perto, vamos dormir junto? E daí ele fala, ah, vamos então. E acontece que eles vão, e daí, enquanto eles estão andando a caminho da casa, o Arexo fala, então Natsu, eu sei que você tá meio que olhando pra frente, você agora terminou com a Arui, mas não é como se você não sentisse nada, não é como se você não se preocupasse com ela ainda. Ela é sua ex agora, não é mesmo? Mas você ainda tem um cuidado, não é? Deixou? E acontece que como posso dizer, o Natsu fala, se fosse minha ex, seria mais fácil de resolver isso. Ou seja, é relacionado a algo que eu já venho falando. A Arui, como eu disse, ela deu um tempo pro Natsu, ela falou que eles iam dar um tempo, só que o próprio Natsu está confuso, tipo, ela terminou comigo ou a gente vai voltar alguma hora? Ela quer fazer o quê? Ela tem que decidir isso. Basicamente foi isso que o Natsu queria falar com a Arui no telefone, só que ele não teve a coragem apropriada. Foi muito bonito, muito interessante a parte focada no Natsu e na Arui, só que foi muito legal o Arexo falando que ele torce para que eles fiquem, eles são um casal bonito, e a Arui ainda usa o pingente que ele deu. Então foi muito legal isso, porque ele tipo tá dando dica, não fique triste, se mantenha, vocês ainda podem voltar. Então, para todo caso, foi legal, mostra que o Natsu próprio está confuso, a Arui não deixou as coisas claras para ele, e isso é um problema, porque se o protagonista quiser realmente olhar para frente, se ele talvez quiser pensar em uma outra garota, como é que ele vai resolver essa questão com a Arui que ainda não está concluída? Ela ainda não disse claramente se eles deram realmente só um tempo, se eles podem voltar, se eles vão voltar, o que ela quer fazer, se ela ainda é apaixonada. Então tá muito confuso pro Natsu isso, e tá muito triste isso para o protagonista, na minha opinião. Mas quem sabe o Natsu alguma hora tem coragem e pergunta para a Arui, como ele perguntou para a Hina, o que ela ainda sente por ele, não é mesmo? Sendo falado agora do nosso querido Arexo, que ele ajudou muito o Natsu, foi muito importante, torço para que tenha alguns capítulos focados nele. Vamos falar agora da nossa querida Arui, porque ela recebe o telefone de quem? Do nosso querido gado, do nosso querido protagonista. Ela recebe o telefone de Natsu. Mas vamos falar agora do nosso querido Natsu, por conta de que, para muitos que já ofenderam ele aqui alguns segundos atrás, e para muitos que estão falando isso aí, Natsu, mostra aí que você ainda é apaixonado, vamos falar agora dele ligando para a Arui. Foi uma ligação bem rápida, muito importante, foi bem rapidinho porque ela ainda estava no expediente dela, então não teve muito tempo. Mas como ela falou, você liga do outro lado do mundo, você quer falar comigo, pra depois você querer desligar rapidamente? É isso mesmo, Natsu. Eu estou ainda trabalhando, você está ligando de dia para mim, você sabe disso, né? E daí ele já pede desculpa, que ia desligar, e acontece que ela fala, ei, mate, eu quero falar com você ainda. Let's to talk. Foi basicamente, acho que isso. Hanashimasho. Então, ficou muito legal por conta do quê? Porque mostra que a Arui, tipo, ela é aquela tsundere que a gente gosta, porque a gente ama essa personalidade dela. É algo que eu gosto da personalidade da Arui. Eu acho que ela tem uma personalidade forte e isso eu admiro muito. E acontece que ela tem os momentos fofos dela. Então ela ainda queria falar com o Natsu. E ela fala que, tipo, só de falar com ele, ela fica muito feliz, ela se sente mais leve. Ou foi o Natsu que falou isso, mas daí a gente viu que foi aquele fanservice
fanservice perfeito, aquela cena toda dela envergonhadinha, rosto avermelhado, já conseguiu, digamos que ter o corações de muitas pessoas. Então basicamente foi uma conversa bem rápida, mas foi muito bonita porque mostra ainda que o Natsu fica todo bobo só de falar com ela no telefone e mostra que ela fica mais feliz quando ele liga para ela. Então basicamente só para falar dessa parte, era isso que eu queria destacar. Agora vamos falar sobre a Rui, porque é revoltante o que está acontecendo no capítulo mais recente. Mas então vamos falar de uma parte revoltante, uma parte triste, uma parte que nossos olhos enchem de lágrimas, mas lágrimas de ódio, de revolta, lágrimas quase semelhantes às de sangue, seria um bom jeito de dizer. Por conta que quando pisam no pingente, que era a coisa mais preciosa dela, a coisa que estava, como ela estava falando, I don't cry, nakunai, nakunai, tipo, eu não vou chorar, eu vou aguentar, eu tenho que ser forte. Ela estava usando o presente da pessoa que ela ama como um amuleto e depois vem e pisam naquele pingente que ela tanto protegeu e as lágrimas em seu rosto surgem. A nossa revolta é tanta que a gente quer matar a pessoa que fez isso com ela, por conta que não é justo. Ela é uma pessoa que ama o que está fazendo, ela é uma pessoa justa, nobre, ela só está querendo ver o melhor para todos ali. Ela nunca criticou a pessoa de um jeito errado, as críticas que ela tentava fazer era de uma maneira construtiva. Ela tem uma personalidade forte, mas ela não quer ofender a pessoa, ela quer ajudar a pessoa e ela ama, ela quer ver que as pessoas sejam felizes com sua cozinha, com seus pratos. Por isso que ela tem o desejo, por isso que ela quer se profissionalizar, ela quer ter uma maior experiência na América, para ela ter diversas culturas. E acontece para vir esse tipo de gente ignorante, decepcionante, esse tipo de lixo que infelizmente existe, causa raiva. E a coisa que eu posso dizer é que seja para a realidade que a Kei Sensei está nos mostrando que realmente pode existir, como para nós próprios, nunca desista. Isso é algo que eu já falo nesse vídeo. Independente se alguma pessoa arma contra você, se alguma pessoa está planejando algo, se você está ficando meio desestimulado, não desista. Se é algo que você gosta, se é algo que você ama, continue firme. Porque eu acredito que como a obra vai mostrar, a Rui vai ter a volta dela. Independente, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se vai ser sozinha com a própria força ou com a força de seus companheiros, da pessoa que ama, mas ela vai conseguir e é assim que a gente deve ser. A gente deve ter algo que nos fortaleça, algo que nos dê estímulo. A gente vai ter várias situações que provavelmente às vezes a gente vai ficar abalado, mas nunca esqueçamos do porquê a gente faz aquilo, do porquê a gente ama. Então pode parecer um pouco fácil falar isso, mas é algo que tem que ficar na tua cabeça, porque o mangá mostrou uma parte muito negativa e eu já quero meio que clarear a sua mente. Então é algo que você já tá acostumado, se você ver meus vídeos, é algo que eu vou querer sempre pegar, algo que o mangá nos mostra, e o mangá está começando a apresentar, digamos que indícios de que a Rui está ficando abalada, está entrando numa possível depressão, ela está ficando decepcionada, como a própria Daniela falou, você não está muito bem só de olhar para você, então descanse um pouco. E isso é muito triste, porque tipo, a Rui tá na América, ela não tem ninguém ali do lado dela, ela tem a Daniela, mas a Daniela é uma amiga, tipo, ela pode ser tipo aquele carinho de irmãzona, mas ela tipo não é a Hina, ela não é a mãe da Hina, ela não é, como eu posso dizer, o Natsu, ela não é tipo uma pessoa que é muito amiga, que tem laços muito firmes e construídos, tipo, desde pequena, ou digamos que, como por exemplo, talvez a Momo, a Mio, ela é uma amiga muito importante que pode ajudar ela, mas não é aquela pessoa que pode dar um carinho, um abraço bem confortável, que ela vai querer talvez chorar. Isso é só ao meu ver, porque a Daniela também é uma ótima companheira, pode ser que a Rui desabafe com ela também, e isso será muito importante para a Rui crescer. Então, é uma parte que eu ainda não vou, talvez, falar muito nesse vídeo em torno da Rui, porque só foi o primeiro capítulo, é um capítulo muito de ódio, um capítulo muito de tristeza, é uma coisa que eu fico meio decepcionado, fico meio triste, revoltado, e infelizmente isso é algo real, a realidade que o anime está mostrando, ou melhor sendo que o mangá está mostrando, mas eu sempre gosto de olhar para coisa positiva, olhar daqui para frente, ainda vai ter logo o próximo capítulo, quem sabe o próximo capítulo já mostra a Rui já se fortalecendo, a Daniela falando com ela, fortalecendo ela, digamos que ela crescendo, ela superando essa dificuldade, então digamos que a volta da Rui triunfante, ela digamos que pisando nessas pessoas que tentaram pisar nela, vai acontecer, mas eu espero que isso vai acontecer e tenho fé que vai acontecer daqui a alguns capítulos. Provavelmente eu vou falar nos próximos capítulos, a Kei Sensei deve apresentar isso, mas eu já quero falar, nunca desanime. Você pode estar na pior situação possível, mas você vai conseguir se reerguer com o seu estímulo, com a sua vontade, com o seu esforço, porque você ama o que você faz. Mas então, foi uma parte que eu queria falar bem rápido, é uma parte meio triste, por isso não quis abordar muito. Eu vou esperar os próximos capítulos pra gente ver a possível conclusão, porque eu acredito que a Kei Sensei não vai demorar mais que 2 capítulos, eu acredito que o próximo já deve... O próximo pode começar a ter já um possível desfecho em torno disso, mas para todo caso, era isso que eu queria falar sobre a revolta em torno de Rui.
A Rui é forte, mas não é imbatível, ela é humana, como nós mesmos. Então, sem dúvidas, meus queridos Corrais, foram capítulos cheios de emoções, insatisfação, raiva, revolta, amor, alegria, paixão. Tivemos de tudo nesses capítulos mais recentes de Doméstico Nakanojo. Mas então, agora acredito que já é uma hora de agradecer a vocês, por conta que eu já estou, acredito que há várias semanas, vários dias, e eu ainda não agradeci. A gente atingiu a marca de 400 inscritos. Muito obrigado, meus queridos jovens. Finalmente já atingimos essa marca tão esperada. Acontece que já passamos até. Então, eu tô muito feliz por isso, mas eu não podia deixar de agradecer porque a gente já alcançou. Então, eu tinha que agradecer, não é mesmo? Então, rumo a 500, rumo a 600, rumo a 700, rumo a 800, rumo a 900, rumo a 1000 e rumo a milhares. Por conta que eu conto com a força de vocês, eu amo o que eu faço, conto com o apoio de vocês, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês mandem seus amigos se inscreverem, que se você é uma pessoa nova, seja bem-vindo aqui à família Haru, ao clã Haru. E espero que você goste do canal, sempre dê like, dê comentários positivos, compartilhe o vídeo. Então é isso no momento que podemos falar. Me diga aí o que você achou desses capítulos mais recentes de Doméstico Nakanojo, qual foi sua parte favorita, com mais revoltado, qual a cena que você ficou mais bobinho. Me diga isso nos comentários, que é muito importante sua opinião. Mas então era isso, meu querido jovem, minha querida senhorita e meu amado Kohai, que eu queria falar sobre o capítulo mais recente, ou melhor dizendo, os mais recentes de Doméstico Nakanojo. Ambos capítulos muito importantes para a obra. Eu acho que foram capítulos de várias emoções, como eu já disse. Foram capítulos que eu espero grandes coisas para o futuro da obra, seja para daqui a alguns capítulos ou para adiante, seja para a nossa querida Hina, para a Rui, para o Arexo, que foram os que eu mais quis destacar nesse vídeo. Para todo caso, você reparou até que eu não falei muito do Natsu, mas é que o Natsu, ele tá muito decepcionante. O Natsu é aquele protagonista que a gente fala, caraca, Natsu, por favor, amadureça um pouco. Mas, coitadinho do Natsu, o Natsu foi bem em tudo que ele apresentou, ele tá confuso, cheio de dúvidas, ele pensa, caraca, o que eu posso responder pra Hina? Caraca, eu tô apaixonado pela Rui, tipo, tem que se apresentar, tem que fazer muita coisa, tem que voltar a escrever, então, Natsu, relaxa, vai com calma que você tá indo bem. Pra todo caso, o que eu posso dizer é que a Serizawa, né, algo que eu já destaquei, foi muito triste, digamos que essa parte que tá em torno dela, eu até quero ver um pouco mais de um desenvolvimento dela, independente, eu acho que não precisa ser totalmente amoroso, eu só quero ver mais da wife em questão, espero que apresentem isso logo, mas isso é minha vontade como fã, quero deixar isso bem claro, é um pouco até distante da temática de Doméstico Nakanojo, lembrando isso, algo que eu já falei, mas acredito que seria legal ver ela, talvez em torno do Natsu ou de algum companheiro, alguma companheira. Então minha cena favorita, acredito que desses capítulos, obviamente foi a cena da Hina sorrindo, aquela cena sem dúvidas, meio que aquece meu coração, preenche todo o meu ser, por conta que, sério, aquele sorriso é tipo, protejam o mundo, protejam a Hina, você quer o mundo, Hina? A gente te dá ele. Pra todo caso, se sua pergunta é, Haru Senpai, o que podemos esperar para o próximo capítulo de Doméstico Nakanojo? Para o próximo capítulo de Doméstico Nakanojo, meus queridos Kohais, provavelmente veremos a questão da Rui. Eu acredito que devem desenvolver logo essa parte da nossa querida waifu. Eu espero que até seja um capítulo bem rápido, tipo, teve um desenvolvimento rápido, a Rui teve seus problemas, mas ela deu a volta por cima. Eu espero ver isso, eu quero ver a forma como ela vai superar, como a Kei Sensei vai trabalhar isso. E acontece que daí eu espero mais, talvez, lá do Nippon, do Natsu, da Serizawa, da Hina, talvez de algum personagem antigo mesmo que vai ganhar destaque, ou de um personagem novo, também pode ser isso, mas eu quero alguma coisa relacionada a isso. Acontece que It provavelmente ainda não vai ter, quem sabe logo logo volta os Its da nossa querida obra, não é mesmo? Mas agora a obra tá numa parte muito dramática, muito importante, digamos que para crescimento nosso, vendo, digamos que nossos queridos personagens, como eles próprios se superando e crescendo e ganhando experiência. Então acredito que vamos ter bastante foco, acredito que seja na Hina ou na Rui, ou até mesmo no próprio Natsu no próximo capítulo. Mas assistindo, lendo, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Doméstico Nakanojo. Mata, né?